Muito bom dia, meus colegas. Nessa videoaula trataremos sobre o princípio constitucional da participação, relacionado aos princípios constitucionais da administração pública. O princípio da participação, em seu contexto, ele se trata de um princípio constitucional explícito, eis que previsto expressamente na Constituição Federal, assim como o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, ou da moralidade, da publicidade, da eficiência, o princípio da licitação, o princípio da prescritibilidade dos ilícitos administrativos, o princípio da responsabilidade da administração pública, bem como o princípio da autonomia gerencial. O que é o princípio da participação? O princípio da participação, ele advém de um texto trazido pela reforma administrativa de 1998, implantada pela emenda constitucional número 19. Ele está previsto no artigo 37, parágrafo 3º, com o seguinte texto: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta ou indireta, regulando especialmente, inciso 1º, as reclamações relativas às prestações de serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. O acesso dos usuários e registros administrativos e as informações sobre os atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10, respeito à privacidade, e inciso 33, direito dos órgãos públicos direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse ou de interesse coletivo geral. E inciso 3º, a disciplina de representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função pública. O princípio da participação materializa em favor do cidadão outros diversos princípios constitucionais e administrativos, em especial o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade e o da eficiência administrativa. Pela regra constitucional, as leis deverão fornecer meios para atender às formas de participação do administrado, de modo a atender às hipóteses descritas no citado artigo 37, parágrafo 3º. Pessoal, o princípio da participação, ele vem ao encontro da concepção de que o Estado ele não é tão somente uma ideia abstrata de atuar na forma do em seu bel prazer em nome dos seus administradores, e sim sempre buscando o interesse público e o bem comum. Nesse sentido, os administrados, pagadores de tributos e por isso interessados na atuação do Estado, têm pleno direito de obter informações junto aos órgãos públicos. Essa prerrogativa ela foi ampliada agora, não vou dizer ampliada, porque o texto constitucional ele já tinha a previsão bastante ampla, né, como você viu aqui, mas agora a gente tem a lei da transparência, que deixa a ideia mais clara, de modo a admitir que o administrado tenha esse acesso a despeito do seu interesse particular. Existe a segurança para informações de interesse particular, inclusive através do uso do habeas data. Só que, além disso, o administrado ele não restringe o seu interesse, né, vamos dizer assim, seu interesse, o seu direito, somente a sua vida privada, mas sim a sua participação na coletividade. Então, por essa razão, ele tem acesso a todas as informações do Estado
exceto aquelas que, por lei, exigem um sigilo para a segurança do Estado. Sigilo, quando eu digo para a segurança do Estado, em melhor oportunidade, a gente poderá verificar que são raras exceções essas hipóteses, tá? No mais, o acesso do cidadão às informações do Estado é por demais ampla. O que não pode é o cidadão abusar dessa prerrogativa, porque o direito ele foi criado de forma a permitir esse controle. E por esse controle não pode o administrado, por exemplo, querer toda a documentação de um município, né, os seus balanços, tudo mais, nos últimos 20 anos. Ele tem que ser específico, ele tem que mostrar qual realmente o seu interesse público, né, no que tange ao direito de informação que ele busca. E se é necessário tamanha quantidade de documentação, que parece não ser o caso, né? A gente consegue informações de forma mais, vamos dizer assim, singelas, sem esse poder de abuso. Eu digo isso porque já vi várias jurisprudências afirmando que, a despeito dessa previsão constitucional, ficou demonstrado que o administrado, ao fazer uso desse direito, ele abusou do seu direito. Ele, talvez por uma irritação, um ódio, vamos usar assim, né? Alguma coisa em relação às questões políticas, né? Ao grupo político que está no poder público, ele se utiliza dessas prerrogativas somente para atrapalhar o serviço público, tal como foi o exemplo que eu dei. A gente tem que ser razoável na aplicação desse princípio. Então é isso. É resguardado ao cidadão o direito de informação sobre qualquer assunto que esteja aos cuidados da administração pública, seja de natureza particular ou seja de interesse comum de todos os cidadãos. No entanto, fica registrado o alerta de que esse direito ele não é pleno, absoluto, ou seja, ele não pode ser utilizado de modo abusivo pelos cidadãos, até mesmo para que não prejudique o bom andamento do serviço público, que às vezes para atender esse suposto interesse do cidadão e deixa de realizar outras atividades mais importantes em favor da coletividade. Ok, meus amigos? Então, sobre o princípio da participação, eram essas informações que eu tinha para passar para vocês. De novo, um bom dia, muito obrigado e bons estudos.